Olá a todos, chegamos ao capítulo 20 do Evangelho de Mateus e começa com a parábola dos trabalhadores. Jesus relata uma história, ele conta estas parábolas para transmitir ensinamentos e aqui fala de um senhor que tinha um campo, era um agricultor, um senhor que tinha terras e ia contratando trabalhadores. E ao longo do dia, começa no início do dia, vai contratando trabalhadores até ao final do dia. E no final do dia, os trabalhadores que ele contrata recebem, aqueles que trabalharam só 1 hora, recebem o mesmo do que aqueles que trabalharam o dia todo. Claro que aqueles que foram trabalhando durante o dia vêm a reclamar com o seu senhor porque é que os que trabalharam menos receberam igual. E a resposta é que ele quis ser bom com aqueles que também trabalharam só 1 hora. Quis ser bom. É essa a explicação que é dada aqui. E Jesus aqui conta-nos esta parábola para a figura do reino de Deus. Os discípulos de Jesus, que já trabalham há muito tempo, durante toda a sua vida, ou aqueles que se convertem no final da sua vida e começam a trabalhar nesta missão de fazer discípulos de Yeshua, só no final da sua vida Jesus dá a mesma recompensa. Eles só acordaram mais tardiamente. E a razão de Jesus fazer isso, de Deus fazer isso, é que Ele é bom e é misericordioso. Ele chama-nos a ser discípulos dele. E aqueles que forem discípulos mais para o final da sua vida ou mais para o final dos tempos terão a mesma recompensa. Ao longo do seu ministério, Jesus vai sempre avisando daquilo que irá acontecer com ele. Fala muito do sinal de Jonas. Aqui não fala do sinal de Jonas da morte e ressurreição, mas avisa que os fariseus e os escribas iriam julgá-lo, iriam entregá-lo aos gentios. E assim veio a acontecer. Ele foi julgado pelos aqueles que eram líderes religiosos dos judeus, mas depois a morte dele foi feita pelos romanos. Nós conhecemos a história. Ele foi morto pelos gentios. Logo aqui há a culpa repartida. Nem só os judeus são os culpados, nem só os gentios. Houve aqui uma culpa repartida entre eles. Mas nós sabemos que isto era o plano de Deus para a restauração, para resgatar o homem do pecado e da vida sem Deus, da vida separada de Deus, da sua submissão ao príncipe deste mundo, que é Satanás. Jesus explica depois que os governadores deste mundo, os governadores das nações, os reis, onde existem reis, ou governantes em geral, eles dominam sobre o seu povo. E é um domínio que não é um domínio bom. Eles dominam pela força. Por exemplo, até nesta coisa que chamam democracia aqui na atualidade dos países ocidentais, cada vez mais há um domínio. As pessoas são obrigadas a pagar impostos, a fazer coisas, a ficar em casa, a fazer... É opressivo. Os governantes deste mundo oprimem o povo. E Jesus diz que dentro do seu reino, os seus discípulos deviam ser diferentes. Mesmo aqueles que são líderes dentro do povo não devem dominar. Esse termo domínio não é, tal como Jesus já falou anteriormente no capítulo anterior, que nem o homem dominava sobre a mulher, nem a mulher dominava sobre o homem no princípio. Assim é no reino. Os seus discípulos não devem dominar uns sobre os outros, devem servir-se. Quem lidera é quem mais serve. Infelizmente, ao longo de toda a história e hoje, poucos são os líderes religiosos que não dominam e que entendem isto, que são servos e não senhores sobre o povo de Deus. E o capítulo termina com 2 cegos que pedem a Jesus para serem curados. Eles estavam a clamar, a pedir ajuda. E Jesus perguntou: o que é que vocês precisam? O que é que vocês querem? E eles disseram: queremos ver. E Jesus ficou com compaixão. Ele sempre tinha compaixão do povo. Era diferente daqueles líderes da altura, os líderes religiosos que oprimiam, colocavam pesos e regras.
Jesus tinha compaixão. Jesus ensinava, sim, ensinava o que era correto, mas Jesus era sempre muito compassivo e curava todos. E assim estes cegos, felizmente, saíram dali curados, como sempre. Jesus curava sempre todos aqueles que vinham a Ele. Ele não rejeitava ninguém. E assim Ele é hoje. Jesus não rejeita ninguém. Os religiosos é que inventam um Deus que não é o Deus verdadeiro. Jesus está sempre de braços abertos. Este é o tempo em que nós devemos aproximar-nos dele, porque chegará a hora que o mal vai crescer de tal forma e tudo isto vai terminar. Ou, entretanto, podemos morrer nós e precisamos voltar-nos para ele enquanto estamos vivos. Assim termina o capítulo 20. Um abraço e até para a semana.